Vamos então terminar a sombra projetada de um cilindro com base frontal. Antes de verem este vídeo, eu proponho que os alunos vejam o vídeo sombra projetada de um prisma com base frontal, já que o raciocínio é o mesmo, e para se perceber melhor este vídeo, convém que se veja o filme ou o vídeo anterior a este, que será então a sombra projetada de um prisma com base frontal, já que o raciocínio é o mesmo. Nós vamos então fazer aqui um esquema em que vamos determinar os pontos que correspondem à sombra projetada do nosso cilindro com base frontal, que no fundo é a linha separatriz luz-sombra, corresponde então aos pontos da sombra projetada, que eu já fiz aqui em baixo e já explico de seguida. Vamos então aqui num desenho 3D, perceber melhor. Então estas são as duas bases frontais, este é o nosso cilindro, passamos as duas tangentes. Quando passamos as tangentes, vamos determinar logo dois pontos, não é? Como sempre, os pontos que estão mais do lado de fora da nossa base, neste caso de menor afastamento. Então, vamos então, como sempre, subir aqui num dos dois pontos onde passam as tangentes, que eu terminei S e R, podia ter qualquer letra, chamei S. Portanto, os pontos onde passam as tangentes fazem sempre parte da sombra projetada. Portanto, nós subimos aqui nesta geratriz que contém o primeiro ponto onde passa a tangente, portanto aqui será a etapa número 1. Depois vamos buscar aqui os pontos que estão do lado direito do ponto S', ou seja, nesta geratriz aqui do cilindro, vamos terminar aqui 3 pontos aleatórios, podiam ser mais. A minha proposta é que se faça cada um deles à distância de 1 centímetro entre cada um, e então de S' a R', que é este segundo ponto aqui que eu terminei, esta é a fase número 2. Atenção que eu terminei aqui um ponto R', corresponde aqui à geratriz do cilindro, a geratriz que contém aqui o segundo ponto de tangência. Então a direito eu termino aqui ao paralelo ao eixo, não é? No caso, ou à linha, as geratrizes são sempre paralelas ao eixo. Eu termino aqui o segundo ponto aqui na base de maior afastamento e vou descer aqui nesta geratriz. Portanto, o R' também faz parte e, por fim, chego novamente à base de menor afastamento e tenho o segundo ponto onde passa a tangente. Portanto, novamente, subo aqui neste primeiro ponto de tangência, na geratriz, determino um ponto na base de maior cota, de maior afastamento, aliás, vou buscar aqui, ou determino vários pontos, até chegar aqui a um ponto R', que eu também determino aqui na geratriz, que contém então o segundo ponto onde passa a tangente. E agora, por fim, a sombra projetada vai conter aqui estes pontos que estão aqui no arco RS. Portanto, aqui eu poderia chamar um D, ponto D, um E e um F, também marcados de forma aleatória, e depois fecho aqui a linha. Recapitulando, S' para a fase número 1. A fase número 2 será S' até R'. 2. Deixo aqui na geratriz até ao segundo ponto de tangência. Portanto, este será o passo 3 e, por fim, eu fecho aqui a linha da sombra projetada com estes pontos aqui, que será o nosso passo número 4, D e F. Portanto, a linha separatriz luz-sombra será SS', ABC, SS', ABC, R', R e depois os 3 pontos aqui à esquerda dos 2 pontos de tangência, R e o S. Portanto, o esquema de terminarmos então a sombra projetada é tal e qual como foi a do prisma. Eu aqui tenho do lado direito só esta parte a vermelho, que corresponde então à linha separatriz luz-sombra, corresponde então a esta zona aqui vermelha que eu fiz, com o espaço 1, 2, 3 e 4, e aqui tenho a mesma coisa, S', subo aqui,
uma ponto de tangência, vou buscar aqui 3 pontos na base maior afastamento, portanto ABC, aqui também tenho ABC, aqui na segunda geratriz termina um ponto R', que é este aqui, que está na geratriz do segundo ponto de tangência, o ponto R. Portanto, deixo aqui nesta geratriz e aqui vou ter mais 3 pontos, aqui que eu chamei de DEF. Já explico que, ou vou já alertando, que estes 3 pontos DEF não têm que ser necessariamente terminados. Vamos ver aqui em baixo, então, como é que nós passamos aqui deste esquema aqui em 3D para a nossa folha de papel. Portanto, nós vamos começar pelo ponto S, temos aqui, depois o ponto S', a sua sombra, portanto aqui unimos, não é? S' corresponde aqui a estes dois aqui, S'. Os 3 pontos agora aqui na base maior afastamento, portanto o ponto A, a sombra do ponto A, a sombra do ponto B e a sombra do ponto C. Vou unir, temos aqui. Vou terminar a sombra do R, tenho aqui. Pronto, o arco está feito, este arco aqui está feito de cima. Agora falta-nos fazer aqui este arco. Antes disso, ainda tenho que terminar então a sombra do ponto R. Este, que é este aqui. Portanto, e estou a unir, não é? Agora, quero terminar então estes 3 pontos, o F, o E e o D. Agora, só aqui uma nota. Nós poderíamos terminar os pontos aqui neste lado neste arco, no arco RS. Mas, há aqui uma regra para o exercício ficar mais perfeito. Como a base é frontal, a base, portanto, está em verdadeira grandeza. E, já que o nosso ponto, ou a sombra do ponto A, do O, também está na base frontal, ou acima do eixo X, nós podemos só, ou devemos só também, desenhar a sombra de forma direta e rigorosa, já que estes 3 pontos aqui vão fazer parte, ou seja, o D, o E e o F vão fazer parte de uma circunferência perfeita. Então, eu pondo a ponta seca aqui no O, no centro da base de menor afastamento, abrindo até aqui ao nosso ponto S, eu tenho aqui a sombra já do ponto S, eu posso então terminar aqui com o compasso. Faço este arco então de forma perfeita, em vez de terminar ali aqueles 3 pontos, porque no fundo, se nós depois fizéssemos aqui a sombra destes 3 pontos F, E e D, eles iam dar aqui em cima deste arco de forma perfeita. Que nós temos aqui na base então de menor afastamento.